Fatores de erro na medida da pressão arterial devem ser sempre considerados: aparelhos mal aferidos, aparelhos inadequados para o tamanho do membro, a posição do membro. O membro do paciente, o membro superior, deve ser colocado sempre apoiado na altura do coração. Essa posição propicia a medida adequada da pressão arterial. É comum nas enfermarias não termos a oportunidade de apoiar o membro, e o paciente muitas vezes sustenta o próprio braço no ar ou apoiado no ombro do aluno. Então é importante colocar a posição do paciente. E a pressão deve ser aferida com o paciente deitado, sentado e em pé, à procura de alterações posturais da pressão arterial. A pressão arterial pode variar de 10 a 15 milímetros de mercúrio com a posição ortostática. Quedas de mais de 20 milímetros de mercúrio são consideradas hipotensão postural. A causa mais comum desse achado é o uso abusivo de diuréticos, medicação antipertensiva, ou mesmo pacientes que não têm cardiopatia, que se encontram desidratados. Em seguida, procedemos à medida auscultatória da pressão arterial, utilizando o estetoscópio simples, de forma adequada em relação ao ouvido. Repetimos o procedimento auscultando a artéria previamente palpada. Já sabendo onde estava a pressão sistólica, subimos os 30 milímetros de mercúrio outra vez, deflacionamos lentamente o aparelho de pressão até que o pulso, que é a ausculta do pulso arterial, do batimento arterial, desapareça. Durante a medida da pressão arterial, podemos identificar alguns sons diferentes. Quando aferimos a pressão arterial pelo modo auscultatório, é importante tentarmos identificar os sons corotiscópicos. O primeiro deles consiste num batimento seco, quando a coluna de sangue começa a vencer o obstáculo do estigma. Em seguida, esse som seco é substituído por um sopro sistólico, secundário à compressão parcial do vaso sanguíneo, que provoca um fluxo turbilionar, fazendo com que apareça um sopro na artéria. Uma terceira etapa, esse sopro é substituído por um som seco, como o primeiro ruído de Korotkov. No quarto tempo, o som de Korotkov é provocado pelo abafamento desse som seco, que fica hipofonético. Esse som já é atribuído por alguns autores como a pressão diastólica do paciente. Alguns autores consideram a pressão diastólica a quinta fase do som de Korotkov, quando o silêncio reaparece. Para não haver polêmica, alguns médicos anotam a pressão arterial como 14 por 9 por 8, sendo a 14 pressão sistólica, o 9 o quarto som de Korotkov, no abafamento, e o 8 o ponto de desaparecimento. A interpretação da pressão arterial convergente e divergente deve ser fundamentada no estado clínico do paciente. Em toda situação onde o débito cardíaco é diminuído, como insuficiência cardíaca, derrame pericárdio, hipotiroidismo, estenose valvática como a estenose da aorta, eu tenho diminuição do débito cardíaco. Essa diminuição, consequentemente, estimula o baroreceptor, que propicia a liberação de catecolaminas, fechando a periferia do paciente. Aumenta a resistência vascular periférica. Nessa situação, temos a pressão arterial convergente. A pressão divergente pode ter origem cardíaca ou extracardíaca. A origem cardíaca tem 3 motivos. São as doenças chamadas de fuga aórtica. A mais comum é a insuficiência aórtica, onde a válvula aórtica, por ser incompetente, é incapaz de conter a coluna de sangue que fica retida entre o sistema capilar e a própria válvula aórtica. Nessa situação, o vazamento faz com que a resistência periférica se perca e a pressão diastólica fica baixa. Os outros 2 motivos são doenças congênitas, a janela aorto-pulmonar e a persistência do canal arterial. Nessas situações, pela mesma fisiopatologia ou pelo canal, o sangue consegue fluir e esvaziar a pressão da resistência periférica, ou na janela aorto-pulmonar também, eu tenho pressão divergente. Causas extracardíacas de pressão divergente são todas as síndromes hipercinéticas. Hipertiroidismo, onde eu preciso dissipar calor, promover vasodilatação, eu tenho a febre, anemia, várias situações clínicas que me fazem ter a fístula arteriovenosa, a gravidez, levam a pressão arterial divergente.
Os valores considerados normais para pressão arterial têm variado ultimamente. Classicamente eram consideradas hipertensas pessoas com pressão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Entretanto, recentemente, grupos de cardiologistas se encontram e determinam novos valores em função dos outros fatores de risco que têm surgido, como a obesidade infantil, juvenil, o sedentarismo e a mudança do tipo de vida das pessoas. Atualmente, os parâmetros utilizados são os do 7º Joint, que é um comitê de cardiologistas que se reúne para determinar esses valores aceitos a cada 4 anos. Considerando como tendo pressão arterial normal, hoje em dia, pacientes que têm pressão sistólica menor do que 120. Pacientes com pressão 120 a 139, previamente tidos como normais, há cerca de 5 anos, atualmente são chamados de pré-hipertensos. Devem ter instituída mudança do padrão de vida, como dieta, início de uma atividade física, devem ser avaliados por um médico a cada 2 anos. Pacientes com pressão acima de 140 até 159 são considerados pacientes hipertensos em estágio 1. Esses pacientes, além da mudança do padrão de vida, devem ter o início de medicação hipertensiva e devem visitar o médico a cada ano. Pacientes com pressão acima de 160 são considerados pacientes hipertensos em estágio 2. E esses pacientes devem ter examinados a cada 2 meses. Instituída a medicação hipertensiva agressiva, sem se deixar de valorizar a mudança do padrão de vida.